Capítulo 19 Parque Jurássico. Eles percorreram o túnel verde sob as copas das palmeiras, a caminho do edifício principal destinado a visitantes. Por toda a parte, a vegetação densa e bem cuidada enfatizava a sensação de que entravam em um mundo novo, um mundo pré-histórico tropical, deixando para trás o mundo normal. Eles parecem ótimos, Ellie disse a Grant. Sim, Grant concordou. Mas quero vê-los de perto. Quero levantar suas patas e examinar as garras, tocar a pele e abrir a boca e olhar seus dentes. Até fazer isso, não terei certeza. Mas, sem dúvida, parecem ótimos. Suponho que isso mude um pouco a sua área de pesquisa, Malcolm comentou. Grant concordou com a cabeça. Muda tudo. Durante 150 anos, desde a descoberta de ossos enormes de animais na Europa, o estudo de dinossauros foi um exercício de dedução científica. A paleontologia era essencialmente um trabalho de detetive, procurando pistas nos ossos fossilizados e nos sinais da passagem dos gigantes havia muito desaparecidos. Os melhores paleontólogos eram aqueles capazes das deduções mais inteligentes. Todas as grandes discussões da paleontologia se processavam dentro dessa maneira, inclusive o acirrado debate no qual Grant era uma figura-chave a respeito do sangue quente dos dinossauros. Os cientistas sempre classificaram os dinossauros como répteis, criaturas de sangue frio que extraíam do ambiente o calor necessário para viver. Um mamífero podia metabolizar alimento para produzir calor corporal, mas um réptil não. Alguns pesquisadores, liderados principalmente por John Ostrom e Robert Bakker, de Yale, começaram a suspeitar de que o conceito de dinossauros lerdos, de sangue frio, não explicava os dados obtidos através dos fósseis. Utilizando a dedução clássica, eles tiraram suas conclusões de diversas séries de evidências. Em primeiro lugar, a postura. Lagartos e répteis tinham as pernas tortas, esparramadas, tirando seu calor da proximidade do solo. Os lagartos não possuíam energia suficiente para se erguer nas patas traseiras, a não ser por alguns segundos. Mas os dinossauros apoiavam-se em pernas retas e muitos andavam nas patas traseiras. Entre os animais vivos, a postura ereta ocorria apenas em mamíferos e pássaros de sangue quente. Assim sendo, a postura dos dinossauros indicava sangue quente. Em seguida, estudaram o metabolismo, calculando a pressão necessária para bombear o sangue pelo pescoço de 6 metros do brachiosauro e concluíram que isso só seria viável se tivessem um coração com 4 câmaras para sangue quente. Estudaram também as pegadas, sinais deixados na lama pelos dinossauros, e concluíram que corriam tão depressa quanto o homem. Tal agilidade levava a supor a existência de sangue quente. Restos de dinossauros foram encontrados acima do Círculo Ártico, em um ambiente gélido, inimaginável para um réptil. E os novos estudos de comportamento grupal, baseados em grande parte no trabalho do próprio Grant, sugeriam que os dinossauros possuíam uma vida social complexa e cuidavam de suas crias, algo desconhecido para os répteis. As tartarugas abandonavam seus ovos, mas os dinossauros provavelmente não faziam isso. A controvérsia quanto ao sangue quente durou mais de 15 anos, até que uma nova noção de dinossauros fosse aceita. Animais ágeis, alertas. Mas isso não impediu o surgimento de inimizades. Nos debates, ainda havia colegas que não se falavam. Se os dinossauros pudessem ser clonados, o campo de pesquisa de Grant mudaria instantaneamente. O estudo paleontológico dos dinossauros estava terminado. Todo o sistema,
os museus e seus esqueletos gigantes com bando de crianças barulhentas, os laboratórios das universidades com seus estudos de ossos, as pesquisas publicadas, as revistas, tudo chegaria ao fim. Não parece aborrecido, Malcolm disse. Grant abanou a cabeça. Já se discutiu isso. Muita gente imaginava que este momento chegaria, mas não tão cedo. Essa é a história da nossa espécie, Malcolm retrucou, rindo. Todo mundo sabia que aconteceria, mas não tão cedo. Eles caminhavam, tendo perdido os dinossauros de vista, embora ainda ouvissem sons de trombeta ao longe. Minha maior dúvida é onde obtiveram o DNA, Grant disse. Tinha conhecimento de pesquisas nos laboratórios de Berkeley, Tóquio e Londres, capazes de levar um dia à clonagem de um animal extinto como o dinossauro, se fosse possível arranjar o DNA para o trabalho. O problema era que todos os dinossauros conhecidos eram fósseis, e a fossilização destruía a maior parte do DNA, substituindo-o por material inorgânico. Claro, se um dinossauro estivesse congelado, preservado numa turfeira ou mumificado no deserto, talvez se pudesse recuperar o DNA. Mas ninguém ainda localizara um dinossauro congelado ou mumificado. Portanto, a clonagem era impossível. Faltava material para tanto. Toda a moderna tecnologia genética era inútil. Equivalia a ter uma máquina Xerox e nada para copiar. Não se pode reproduzir um dinossauro real, porque é impossível obter DNA de verdade, Ellie observou, fazendo eco aos pensamentos de Grant. A não ser que haja algum modo que não imaginamos, ele retrucou. Como, por exemplo, não sei, Grant disse. Passando a cerca, eles chegaram à piscina natural, que transbordava numa série de pequenas cascatas e piscinas menores entre as pedras. A área fora plantada com samambaias gigantes. Não é extraordinário? Ed Regis perguntou. Principalmente nos dias de neblina, as plantas ajudam muito na criação de uma atmosfera pré-histórica. Estas são autênticas samambaias do período Jurássico, claro. Ellie parou e examinou detidamente as plantas. Sim, ele tinha razão. Serena veriformans, uma espécie vegetal abundante entre os fósseis com mais de 200 milhões de anos. Atualmente encontrada apenas em áreas úmidas, como o Brasil e a Colômbia. Mas a pessoa que decidira colocar aquela samambaia ali, ao lado da piscina, não sabia que os esporos da veriformans continham um alcaloide mortal, o beta-carboline. Uma pessoa poderia passar mal só de tocar as folhas esverdeadas. Se uma criança as levasse à boca, correria sério risco de vida, ingerindo uma toxina 50 vezes mais poderosa do que o veneno do oleandro. As pessoas eram tão ingênuas quando se tratava de plantas, Ellie pensou. Escolhiam pela aparência, como se escolhe um quadro para enfeitar a parede. Nunca pensavam nas plantas como seres vivos, ocupados em realizar todas as funções vitais, como respiração, injeção, excreção, reprodução e defesa. Mas Ellie sabia que na história do mundo, as plantas evoluíram do mesmo modo competitivo que caracterizava os animais, e em alguns aspectos, de forma até mais feroz. O veneno da Serena veriformans era um pequeno exemplo do requintado arsenal químico desenvolvido pelas plantas. Havia o terpleno, que algumas plantas espalhavam no solo para inibir a concorrência, alcaloides, que as tornavam indigestas para insetos e predadores e crianças, feromônios, usados na comunicação,
Quando um pinheiro Douglas era atacado por besouros, produzia uma substância para afugentá-los, e o mesmo acontecia com outros pinheiros, em partes distantes da floresta. Reagiam assim graças a um aviso químico produzido ante um ataque. As pessoas que imaginavam a vida na Terra como uma bucólica paisagem de animais se locomovendo contra um fundo verde não compreendiam direito o que viam. O fundo verde fervia de vida. As plantas cresciam, moviam-se, retorciam-se, lutavam pelo sol. Interagiam continuamente com os animais, desencorajando alguns com casca e espinhos, envenenando outros e alimentando alguns para promover a própria reprodução, espalhando pólen e sementes. Um processo complexo, dinâmico, que Ellie sempre considerava fascinante, mas a maioria das pessoas simplesmente o ignorava. Se o plantio das samambaias venenosas fosse um exemplo, significava que os idealizadores do Parque Jurássico não haviam sido tão cuidadosos quanto deveriam. Não é uma maravilha? Ed Regis indagou. Olhem adiante, verão o alojamento safari. Ellie avistou uma construção interessante, baixa, com uma série de pirâmides de vidro no teto. Ficarão hospedados ali enquanto estiverem no Parque Jurássico, o ruivo acrescentou. A suíte de Grant fora decorada em tons de bege e a mobília, de rattan, estofada com tecidos verdes, estampado com motivos florais. O quarto ainda não estava totalmente pronto. Havia pilhas de madeira no closet e pedaços de conduíte elétrico no chão. Alan encontrou um televisor no canto, com um aviso em cima. Canal 2, Monte dos Ipsilofodontes. Canal 3, Território dos Triceratops. Canal 4, Pântano dos Saurópodes. Canal 5, Terra dos Carnívoros. Canal 6, Recanto dos Estegossauros. Canal 7, Vale dos Velociraptors. Canal 8, Pico dos Pterossauros. Achou os nomes snobs, irritantes. Ligou o televisor, mas só pegou estática. Desligando-o, foi para o quarto e atirou a mala sobre a cama. Bem acima da cama, havia uma claraboia imensa, piramidal. Criava uma atmosfera de acampamento. Era como dormir sob as estrelas. Infelizmente, o vidro fora protegido por grossas barras de ferro, que lançavam sombras listradas sobre a cama. Grant imobilizou-se por um instante. Vira o projeto do alojamento e não se lembrava das barras de ferro nas clarabóias. Na verdade, as barras pareciam uma coisa improvisada. Tinham instalado uma esquadria de metal na parte externa dos vidros e nela soldado as barras. Intrigado, Grant passou do quarto para a sala. A janela dava para a piscina. Sabe de uma coisa? Ellie perguntou, entrando no quarto dele. Aquelas samambaias são venenosas. E notou algo de estranho no quarto, Alan? Eles mudaram o projeto inicial. Creio que sim. Ela circulou pelo aposento. As janelas são pequenas, de vidro temperado com esquadrias de aço. As portas revestidas em aço. E a cerca lá fora foi muito bem integrada à paisagem, pintada de preto fosco para parecer ferro fundido, mas nenhum disfarce pode esconder a espessura do metal, ou seus 4 metros de altura. Ellie fez uma pausa, pensativa. Não creio que a cerca constasse da planta, tampouco. Ao que parece, resolveram transformar esse lugar numa fortaleza. Grant olhou para o relógio. Vamos perguntar o motivo. O passeio começa em 20 minutos. Fim do capítulo 19, Parque Jurássico.